E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um ótimo vídeo pra vocês e agora eu irei mostrar histórias sobre 25 cemitérios assombrados. Se gostar do vídeo, não esqueça de clicar em gostei, isso é muito importante. Bom vídeo a todos! Cemitério de Glasnevin. Em 1832 foi inaugurado o cemitério de Glasnevin, na zona norte da cidade, e rapidamente se tornou o cemitério preferido pelos irlandeses católicos. Antes da criação do cemitério de Glasnevin, católicos irlandeses não tinham cemitérios próprios para enterrar os seus mortos. O cemitério Glasnevin é o maior da Irlanda, abrigando cerca de 1,5 milhão de corpos. O local é imenso, cerca de 120 hectares, e a quantidade de corpos enterrados igualmente. Vários relatos de avistamentos sobrenaturais e assombrações são frequentes no cemitério, que também é um ponto turístico de Dublin. Uma das assombrações mais conhecidas do local é a de um cão fantasma. Dizem que o fiel amigo canino de Joe McNeil morreu de fome, uma vez que se recusou a sair de perto do túmulo de seu proprietário. Foi o melhor amigo do homem na vida e na morte. Avistamentos de pessoas que costumam desaparecer no ar também são comuns. Cemitério de Volketswil. Volketswil é uma comuna da Suíça, em Zurique. A foto tirada é do cemitério local, e a origem é meio bizarra. O jovem Helder Swaber, na época com 21 anos, passava com uns amigos na calçada do cemitério, quando então resolveu levantar a máquina e tirar uma foto aleatória de cima do muro. Ele guardou esta foto no seu computador por mais de 2 anos, sem ao menos vê-la. Somente quando estava limpando as pastas do computador, abriu a foto. Helder ficou pasmo e imediatamente levou a fotografia para que os amigos também vissem e tirassem alguma conclusão. O fato é que ninguém conseguiu identificar o que era na foto, e até hoje permanece um mistério. O cemitério é famoso por relatos de vultos e um suicídio que ocorreu anos atrás. Cemitério La Recoleta. O cemitério da Recoleta situa-se em Buenos Aires, Argentina, e é uma das principais atrações turísticas do bairro, devido à sua excelente exibição de arte funerária do século XIX e XX e pela sua bela arquitetura. A história mais famosa do cemitério conta sobre Rufina Cambaceres, que nasceu em 31 de maio de 1883, em Buenos Aires. Seu pai, Eugênio Cambaceres, era um escritor conhecido e sua mãe, Luísa Bachini, era uma bailarina que sofria muito com o preconceito da alta sociedade da época. Quando Rufina completou 5 anos de idade, Eugênio faleceu de tuberculose. Em 1902, no seu aniversário de 19 anos, sua mãe iria apresentá-la para a sociedade, dando uma festa no Teatro Colón, que é a versão do Teatro Municipal em Buenos Aires. Pouco antes de irem, Rufina recebeu de uma amiga uma notícia que seria fatal para ela. O único homem por quem havia se apaixonado mantinha relações com sua mãe. Com a revelação, Rufina teve um ataque cardíaco. A morte foi confirmada por médicos, e ela enterrada no cemitério da Recoleta. O que não se sabia é que a jovem provavelmente sofria de catalepsia, doença em que a pessoa parece morta, mas não está. No dia seguinte a seu enterro, houve um deslocamento da terra acima do seu túmulo, e foram verificar o que poderia ter ocorrido. Abriram seu caixão e encontraram o corpo da jovem fora da posição original, e com marcas de unhas na tampa, nas mãos e no rosto. Sua mãe encomendou uma imensa estátua simbolizando Rufina, tentando abrir a porta eternamente e colocou diante de seu túmulo. Após isso, inúmeras pessoas afirmaram terem visto aparições de uma mulher vestida de branco, contrastando com a escuridão do cemitério noturno. As aparições dessa mulher de branco é relacionada com Rufina. Há também o relato de um homem que estava passando pela Recoleta e viu uma mulher que estava com frio e deu seu casaco para ela. E quando estava indo embora, sentiu uma sensação estranha, um calafrio, e resolveu olhar para trás. Seu casaco estava no chão e a moça havia sumido. Vale dos Reis. O Vale dos Reis é o lugar de descanso dos principais faraós do Novo Império. Ele fica localizado em um grande vale cheio de montanhas no Egito, na margem ocidental do Nilo. Nessas tumbas encontram-se os mais belos trabalhos da mitologia egípcia. Uma suposta antiga maldição egípcia aguarda quem violar o descanso dos faraós. A maldição do faraó é a crença de que qualquer pessoa que viole a múmia de um faraó do Egito antigo cai por uma maldição pela qual a vítima morrerá em breve.
Havia uma crença de que as tumbas dos faraós tinham maldições escritas sobre elas ou nos seus arredores, uma advertência para que não entrassem. Há casos de maldições que aparecem no interior ou na fachada de uma tumba, como no caso do Mastabade Kentika, da sexta dinastia em Saqqara. Estas parecem ser mais dirigidas para os sacerdotes Ka, para proteger cuidadosamente a tumba e preservar a pureza ritual, em vez de uma advertência aos ladrões em potencial. Embora já houvessem histórias de maldições que remontam ao século XIX, elas se multiplicaram na sequência da descoberta de Howard Carter do túmulo de Tutankhamon. A maldição associada com a descoberta da tumba do faraó Tutankhamon, da 18ª dinastia, é a mais famosa na cultura ocidental. Ela afirma que alguns membros da equipe de arqueólogos que desenterraram a múmia do faraó Tutankhamon morreram de causas sobrenaturais na sequência de uma maldição do governante falecido. De fato, vários membros da equipe morreram alguns anos depois da descoberta, incluindo o ilustre Lord Carnarvon, promotor das escavações. Muitos autores negam que houvesse escrito uma maldição, mas outros dizem que Howard Carter encontrou na antecâmara um óstraco de argila com uma inscrição dizendo: "A morte vai te atacar com seu tridente, aqueles que perturbarem o repouso do faraó." A primeira morte atribuída à maldição foi a de Lord Carnarvon, o financiador da expedição. Na primavera de 1923, Lord Carnarvon se cortou acidentalmente com uma navalha quando fazia a barba. O corte foi acima de uma picada de mosquito que levara dias antes nas tumbas, quando ainda estava na expedição. O ferimento não sarava e dias depois, em uma viagem para o Cairo, Carnarvon foi devastado pela febre. Seu secretário enviou as más notícias a Howard Carter, dizendo que a picada de mosquito que Carnarvon levara tinha infeccionado. Na verdade, o quadro de Carnarvon era irreversível e ele faleceu. Em um depoimento de sua neta, Patrícia Letton disse: "No momento em que ele morreu, toda a luz do Cairo se apagou, e naquela época, todos os serviços públicos do Cairo eram administrados pelo exército britânico, e não havia meios de eles religarem a energia. Não encontraram motivos para a energia ter acabado. 20 minutos depois, a energia foi restaurada. A pequena Fox Terrier de Carnarvon, Suzy, estava dormindo em sua cesta no quarto de sua governanta, no castelo de Carnarvon, na Inglaterra. E no mesmo momento em que Carnarvon morreu, Suzy sentou em sua cesta, uivou e morreu." A segunda morte atribuída pela maldição foi a de Cheryl Manson, um estudante de arte. Cheryl e seu marido, Gary Manson, foram a uma excursão ao Egito. Nessa excursão, Cheryl acabou tocando na tinta das paredes da tumba de Tutankhamon. Ela não imaginava que este toque seria a causa de sua morte dias depois. 3 semanas depois, os Manson se encontravam na Pensilvânia, Estados Unidos. Cheryl se sentiu mal e teve que se hospitalizar. Seus pulmões estavam comprometidos, e os médicos desconfiaram que os sintomas da doença de Hodgkin haviam reaparecido. Cerca de 2 dias depois, os médicos eliminaram essa possibilidade, passando a desconfiar que seria outro problema nos pulmões. Os médicos não conseguiram descobrir, porque o quadro de Cheryl piorava muito rápido, e então decidiram fazer uma biópsia dos pulmões. Cheryl não resistiu e morreu dias depois, mas a partir da secreção dos pulmões da vítima foi detectado o fungo causador de sua morte, o Aspergillus niger. Esporos microscópicos do fungo são facilmente inaláveis. Os esporos invadiram uma célula indefesa atrás da outra, causando a destruição em seu caminho. 10 dias depois de Cheryl ter dado entrada no hospital, seus pulmões falharam. Ela tinha 38 anos de idade quando faleceu. Cripta dos Capuchinhos. Tudo começou em 1631, quando o irmão do Papa Urbano VIII, que era um cardeal da Ordem dos Capuchinhos, solicitou que todos os restos mortais dos freis espalhados por Roma fossem transferidos para a cripta da igreja. Seu nome era Antônio Marcelo, e hoje a praça onde a igreja se localiza é batizada em sua homenagem. Ao longo dos anos, mais de 4.000 restos mortais foram levados para lá. Em cada sala da cripta, esculturas bizarras feitas com os ossos foram construídas. Uma placa do lado de fora com as seguintes palavras: "Nós éramos aquilo que você é, e aquilo que nós somos, você será." Relatos perturbadores dão conta de que não é recomendável ficar à toa no local, visto que alguns visitantes relataram sentirem algo invisível tocando-os, esbarrando, sensação de mal-estar e até mesmo vultos. Cemitério São Miguel.
São Miguel é uma ilha de Veneza. A ilha é um cemitério e está associada ao Sestiere de Cannaregio. A ilha tornou-se o cemitério de Veneza em 1807, quando durante a ocupação francesa, por decreto de Napoleão, foi decidido proibir os enterramentos nas ilhas principais. O transporte dos corpos até o local é feito em gôndolas funerárias. Anteriormente duas ilhas, que estão agora unidas, São Miguel é dedicada aos mortos e é ocupada apenas por igrejas e por fileiras de túmulos longos. Cemitérios na Itália não são normalmente destinos turísticos, eles são comumente localizados fora das cidades. Restos são frequentemente enterrados em fileiras de túmulos altos, assemelhando-se a cômodas. Famílias italianas fazem peregrinação a esses cemitérios, indo para lá em massa nos dias 1 e 2 de novembro para depositar flores, que são geralmente vendidas em bancas fora do portão do cemitério. O espaço é limitado na ilha, apesar de uma ampliação estar em andamento. Os enterros são espremidos firmemente. Hoje em dia, venezianos mortos só têm garantidos alguns anos de descanso em São Miguel. Após um período de cerca de 10 anos, os restos mortais são exumados e armazenados em um ossário. Quadro de avisos discretos em torno da entrada listam o calendário para exumações. A ilha já atraiu alguma atenção de investigadores paranormais. Relatos de encontros fantasmagóricos foram registrados. No entanto, nenhuma entidade tem sido rotulada como pertencente a uma pessoa em específico que esteja enterrada no local. Aparições que vagam desorientadas, orbes luminosos que zanzam noite afora e o fantasma de um homem ensopado de barro foram vistos nesse cemitério. Antigo cemitério judeu. Um dos locais mais impressionantes em Praga é o antigo cemitério judaico de Józefov. O antigo gueto judeu. A lápide mais antiga, que marca o túmulo do poeta e estudioso Avigdor Caro, remonta ao ano de 1439. Os enterros continuaram a acontecer no cemitério até 1787. Os nazistas criaram uma política de destruir cemitérios judaicos, às vezes usando as lápides para praticar tiro ao alvo. No entanto, Hitler ordenou que este cemitério fosse deixado intacto, já que ele estava planejando construir um museu judaico em Praga, depois que todos os judeus da Europa fossem exterminados. Embora existam cerca de 12 mil lápides visíveis, estima-se que mais de 100 mil pessoas tenham sido enterradas no local. Sepulturas empilhadas em 12 camadas sobrepostas. Ao longo do tempo, este cemitério lotou. Não havia mais lugar para enterrar os mortos, nem tampouco havia permissão para enterrá-los em outro lugar. Segundo a tradição judaica, você não deve remover as lápides de seus lugares de descanso originais. Por isso, quando o cemitério ficou cheio e a compra de mais terras não foi possível, a solução foi retirar todas as lápides, cobrir todo o terreno com uma nova camada de terra, para depois relocar as lápides antigas e recomeçar os enterros em um novo nível. Com o tempo, essa nova camada também lotou, e o processo foi repetido, com as lápides do primeiro nível e do segundo. E assim, sucessivamente, durante séculos, até o dia em que o imperador José libertou os judeus de seu gueto, e o bairro onde moravam passou a se chamar Józefov, em sua homenagem. Um dos mais famosos residentes permanentes do cemitério é Judá Loeu Bezalel, um rabino do século XVI, que, segundo a lenda, criou o Golem de Praga, um monstro do tipo Frankenstein, feito de argila, criado para proteger os judeus de Praga da perseguição de seus inimigos. O cemitério também foi acreditado como sendo o ponto de encontro secreto dos sábios de Sião, um grupo de pessoas poderosas conspirando para dominar o mundo e dar lugar à nova ordem mundial. Não surpreendentemente, existem diversos relatos de grandes atividades paranormais nesse local, aparições fantasmagóricas, vozes e choros de criança. Cemitério de Chamula. Embora o lugar estivesse destinado a ser uma igreja católica na década de 1960, o padre vindo da aldeia vizinha só aparece para realizar a missa uma ou duas vezes por mês para batismos, deixando esta área livre para os xamãs locais usarem e distribuírem poções mágicas. A igreja antiga permanece abandonada desde o último terremoto, em que acabou ficando parcialmente destruída. Segundo os moradores locais, uma igreja que não consegue se proteger de um desastre natural não merece ser um local de adoração, e a melhor punição para o local é ser deixado para o esquecimento.
O local era usado em rituais de xamanismo, em que o sacerdote entra em transe para manifestar poderes incomuns, invocar espíritos, usar ervas entógenas e coisas do tipo. Várias testemunhas afirmam que o local agora é amaldiçoado. O caso mais famoso foi de 4 jovens que se aventuraram a passar uma noite no local, e o resultado foi um deles convulsionando e alegadamente possuído por alguma entidade desconhecida. A família do jovem nunca quis comentar o caso. Cemitério de La Noria. La Noria é uma cidade mineira abandonada no Chile. Em 1872, a cidade foi fundada como uma mina de sal e o negócio cresceu. No entanto, após vários golpes pesados, incluindo a Grande Depressão, a empresa entrou em declínio e, em seguida, entrou em colapso em 1958, e a cidade foi abandonada em 1960. Este cemitério obscuro tem que ser visto para ser acreditado. Para se chegar ao cemitério, tem de se aventurar por uma cidade fantasma decrépita, que também é o lar de uma grande quantidade de atividade paranormal. O cemitério em si é definitivamente a joia da coroa da bizarrice nessa cidade. O cemitério é tão aterrorizante que os moradores da cidade vizinha de Akiki se recusam a chegar perto. O cemitério tem toneladas de sepulturas abertas e restos de esqueletos espalhados. Cemitério de Stowe. Stowe, no Kansas, é uma cidade minúscula, 10 km a oeste de Lawrence e 13 km a leste de Topeka. A colocam longe de qualquer coisa parecida com um grande centro. A população de Stowe é de aproximadamente 20 pessoas. Mas não deixe que a pequena vila o engane. Um lado mais sombrio se esconde por trás dos arbustos e nas sombras. No início do século XX, 2 tragédias abalaram o povoado de Stowe. O primeiro incidente foi um pai que queimou um campo agrícola só para descobrir o cadáver carbonizado de seu filho na sequência. O segundo incidente foi a ocorrência de um homem desaparecido, mais tarde encontrado enforcado em uma árvore. Mas o cemitério é o lugar famoso da região. O lugar também ficou famoso por um livro que diz que o cemitério é um dos 7 portões para o inferno. Relatos de rituais satânicos foram frequentes em certas épocas. A patrulha da polícia age fortemente no local, especialmente no Dia das Bruxas e do equinócio da primavera, para evitar invasões. O lugar é supostamente tão profano que há boatos de que o Papa João Paulo II se recusou a permitir que o seu avião sobrevoasse o leste do Kansas, em seu caminho a Colorado. Cemitério Forest Lawn. O túmulo de um dos maiores nomes do boxe de todos os tempos, Rocky Marciano e sua esposa Bárbara, estão aqui. Muitas orbes, ou também conhecidas como esferas de luz fantasmagóricas, e vários fenômenos têm sido capturados nesse local, por visitantes e por caçadores de fantasmas também. Muitas aparições são vistas diariamente, assombrando o mausoléu alto. Os EVPS, fenômeno de voz eletrônica, registraram vozes dizendo: "Me deixe em paz" e "Por favor, volte". O cemitério assombrado data de 1953 e muitos dos fantasmas são de sepultamentos recentes. O fantasma mais famoso já relatado é de um rapaz jovem, com longos cabelos claros, assombrando um dos túmulos do cemitério. Várias testemunhas disseram terem visto o homem sentado sozinho, de frente para um túmulo, com um semblante triste e de repente desaparecer diante dos seus olhos. Outro fantasma conhecido é chamado por muitos de Diane. A história deste fantasma fala sobre uma mulher vestida com um longo vestido rosa, cabelos longos e belos e um rosto igualmente belo. Relata-se que ela aparece do nada na frente dos carros quando passam próximo ao cemitério e simplesmente desaparece antes que seja atingida. Cemitério Chestnut Hill. Uma garotinha chamada Mercy Brown morreu em 18 de janeiro de 1892. Seu pai disse que ela foi visitá-lo em seus sonhos, todas as noites depois de morta, dizendo que estava com fome. Um mês depois, ele desenterrou o corpo após seus sonhos com Mercy se tornarem muito frequentes. Em seu pensamento, ela havia se transformado em um fantasma atormentado e faminto. Com as autoridades locais, amigos e a família ao seu lado para ajudar, ele removeu o corpo de sua sepultura, e o médico local, por insistência dos pais da afinada garota, drenou o sangue restante de seus órgãos. Muitas pessoas ao longo dos anos têm dito que essa violação de seu corpo e sepultura fizeram com que as atividades paranormais aparecessem no cemitério, em todas as horas do dia e da noite. Diversas testemunhas dizem terem visto estranhas luzes azuis em movimento no cemitério,
cemitério, perto da sepultura de Mercy. Outro relato intrigante é a de um fantasma de um homem, que segundo alguns, dizem que ele pode ser ouvido murmurando lamentações em seu ouvido enquanto caminha pelo cemitério. Cemitério de Salem. O cemitério de Salem é supostamente assombrado pelo fantasma de Louisa Catherine Fox, a primeira pessoa assassinada no distrito de Kirkwood. Ela está enterrada no cemitério de Salem. Seu túmulo está localizado na parte inferior do morro, na parte mais antiga do cemitério, perto de uma árvore velha. Muitas pessoas têm visto aparições de Louisa chorando em seu túmulo. Ela também assombra o local do seu assassinato. Embora o fantasma de Louisa seja a assombração mais popular neste cemitério, há também uma outra história. No local, há várias sepulturas antigas não identificadas, que segundo alguns, pertencem às bruxas de Salem. Muitas pessoas afirmam terem ouvido cães rosnarem nas proximidades dos túmulos, mas não encontravam nenhum cão no local. Catacumbas de Paris. As catacumbas são uma série de túneis e labirintos que ficam abaixo da cidade de Paris. As paredes destes túneis, ou deste ossário, estão cobertas de ossos de mortos. Inaugurado no século XVIII, o cemitério subterrâneo se tornou uma atração turística em pequena escala, a partir do início do século XIX. O local foi aberto ao público em uma base regular, a partir de 1867. Considerando a quantidade assustadora de ossos que encontram-se nas paredes do local, não é de se espantar que ocorram histórias de atividades paranormais. Uma história que ocorreu em 1961 conta que um grupo estava se aventurando nas catacumbas com tochas, quando de uma hora para outra, as tochas se apagaram. Desesperados e em pânico, um dos aventureiros tentou fugir do local. Acreditando estar com algum dos seus amigos, quando finalmente conseguiu alcançar a claridade, olhou para trás para ver quem puxava pela escuridão, e para seu espanto, não havia ninguém com ele. Todos os seus amigos ainda se encontravam dentro da catacumba. Cemitério de Greenwood. Há muito tempo considerado um dos locais mais assombrados do estado de Illinois. O assombrado cemitério de Greenwood está cheio de lendas e histórias de fantasmas e relatos de fenômenos paranormais que desafiam qualquer explicação. Entre eles está o fantasma de um pequeno menino que foi avistado andando entre as sepulturas. Atividades de poltergeist são frequentes. Relatos de pedras sendo jogadas nas pessoas e também um certo escritor e investigador de atividades paranormais diz que em uma ocasião levou um golpe no rosto por algo invisível e depois dessa ocasião nunca mais voltou ao local. Muitas luzes fantasmagóricas e espectrais já foram testemunhadas ali, que são considerados pelas pessoas como os espíritos das vítimas da enchente. E o fantasma de uma menina carregando uma pequena boneca é muitas vezes visto se escondendo atrás de uma lápide, chorando. A pequena menina, chamada Maggie, é conhecida por remover as flores de outras sepulturas e colocá-las em seu próprio túmulo. Investigadores recentemente têm levado doces e brinquedos para colocar em seu túmulo, a fim de fazer com que a pobre menina descanse em paz. Cemitério Greyfriars Kirkyard. O cemitério Greyfriars Kirkyard em Edimburgo, na Escócia, foi criado na década de 1560. Isso deu-lhe tempo de sobra para reunir espíritos inquietos, lendas, aparições paranormais e residentes famosos. Desde o começo dos passeios turísticos pelo local, mais de 400 pessoas têm relatado várias sensações estranhas, que variam pontos isolados de calor e frio a vozes sinistras. A maioria dessas ocorrências parecia acontecer em um mausoléu em particular, agora conhecido como o Mausoléu Preto, que reside dentro da prisão Governanters. Esse local é assombrado pelo espírito de George Mackenzie, conhecido como Poltergeist Mackenzie. Houveram inclusive duas tentativas falhas de exorcismo no local. Um dos exorcistas, Colin Grant, morreu uma semana depois de um ataque cardíaco. Devido aos contínuos ataques a turistas por parte dessa assombração, a área foi acorrentada por fora e somente um seleto grupo de pessoas são autorizadas a passar por seu portão de ferro forjado. Muitos dos visitantes que se aventuram no cemitério durante a noite por conta própria comentaram terem visto vultos no portão, bem como uma sensação de uma presença maligna inexplicável. Além das assombrações, também há uma história interessante que lembra do fiel cão Hachiko do Japão.
John Gray, que viveu no século XIX, tinha um cachorrinho chamado Bob. Quando John faleceu, o fiel cachorrinho ia todos os dias ao cemitério, guardar o túmulo de seu dono, e fez isso até a sua morte, 14 anos depois. Por conta disso, Bob teve o direito de ser enterrado no cemitério, e uma estátua foi erguida em sua homenagem. Cemitério Bachelor's Grove. Dizem que este é um dos cemitérios assombrados mais assustadores dos Estados Unidos. Bachelor's Grove ganhou seu nome a partir do grande número de homens jovens, solteiros, enterrados lá durante a criação do canal Illinois-Michigan. O cemitério foi retirado da comissão em meados da década de 1960, mas ainda mantém seu status de assombrado. O fantasma de George Harrell e Janet Lorraine são as assombrações que mais aparecem no cemitério. Suas lápides foram removidas para manter os curiosos longe. A manifestação desses dois em particular é bem sólida e real, e de uma hora para outra, eles simplesmente desaparecem diante de seus olhos. As pessoas dizem também que o fantasma de uma criança pode ser ouvido chorando violentamente nas horas da noite. Aparições de fantasmas sólidas e reais são comuns, e até mesmo orbes brilhantes de luz aparecem nas árvores em plena luz do dia, e sons fantasmagóricos inexplicáveis podem ser ouvidos. Vários EVPs foram gravados, contendo frases do além em língua alemã. Não há enterros aqui há anos, mas segundo investigadores paranormais, Bachelor's Grove é um dos cemitérios mais assombrados dos Estados Unidos. Esse também foi o local favorito de despejo de corpos pelos gangsters de Chicago durante os anos da Lei Seca. Um grande número de corpos teriam sido encontrados aqui. Cemitério Resurrection. O cemitério Resurrection é lar do fantasma da menina que veio a ser conhecida como Resurrection Mary ou Bloody Mary Smith, que se tornou uma das lendas urbanas mais famosas nos Estados Unidos. Acredita-se que ela tenha sido morta junto a Archer Avenue, próximo ao cemitério, depois de sair de um velório de seu amante, mas não se tem certeza ao certo de quem era realmente. Em uma noite fria e chuvosa, ela foi enterrada sem ter um funeral e nem teve as últimas palavras. Diz a lenda que Bloody Mary percorre o cemitério vestida de branco, com as duas mãos no rosto, parecendo se lamentar de algo. Outro fantasma bem conhecido é Andrew, o menino assustado. É dito que Andrew estava no cemitério em uma noite escura e algo o assustou. Assustado, ele saiu correndo de lá e acabou sendo atropelado e morto instantaneamente. Desde então, diversos motoristas dizem ver o fantasma do menino correndo à rua. Parece estar vivendo um loop da hora de sua morte. Muitos dizem ter testemunhado este acontecimento se repetir, dia após dia, durante os últimos 12 anos. Neste cemitério, também tem a estranha história do fantasma de Caroline. Caroline era uma sulista que mudou-se para o local com sua família. Contam que ela tinha muito medo do escuro e quando faleceu, foi enterrada com muitas velas e fósforos. Em algumas noites, inexplicavelmente, uma única chama da vela se acende sozinha e é dita ser vista por quem passa perto de seu túmulo. Cemitério Western Burial Ground, também conhecido como Velho Terreno de Enterros Ocidentais, e lá descansam os restos mortais de pessoas como Edgar Allan, o filho de Francis Scott, o avô do ex-presidente americano James Buchanan, 5 ex-prefeitos de Baltimore e 15 generais da Guerra Revolucionária e da Guerra de 1812. As catacumbas deste cemitério estão localizadas abaixo da assombrada Westminster Hall e têm sido objeto de diversos contos fantasmagóricos. Há várias histórias de pessoas que foram enterradas vivas ali, e seus fantasmas ficaram vagando pelo local. Há também o misterioso caso do próprio Edgar Allan. Muitos dizem que ouviram, sentiram sua presença e até falaram com ele. Dizem que o fantasma de Edgar foi visto perto de seu túmulo e nas catacumbas da igreja. O autor morreu misteriosamente em Baltimore e assim foi enterrado lá. Ele viveu na cidade anos antes, mas só estava ali de passagem, quando acabou falecendo em circunstâncias misteriosas.
Uma história de fantasma muito antiga sobre o cemitério diz que este é o lugar onde um crânio conhecido como o crânio gritador de Cambridge está enterrado. O crânio assombrado se diz ser de um ministro assassinado. A caveira grita toda noite. É por isso que eles enterraram o crânio amarrado e amordaçado em um bloco de cimento. Dizem que ouvir o grito do crânio deixa as pessoas loucas. Leona Wellesley foi uma lunática enlouquecida que foi enterrada aqui também, com uma camisa de força vinda diretamente do sanatório. Moradores dizem ainda ouvir as suas risadas insanas e já tiveram a sensação de estarem sendo seguidos por ela. Cemitério Highgate. Além de ter várias pessoas famosas enterradas lá, como Karl Marx, Douglas Adams e os pais de Charles Dickens, o cemitério Highgate tem sido conhecido por suas assombrações, atividades sinistras e outras estranhezas. O fantasma mais famoso neste cemitério é o vampiro de Highgate, que não é realmente um vampiro no sentido clássico, mas um fantasma que é descrito como uma figura masculina de 2 metros de altura, sombria e com olhos hipnóticos penetrantes, vestindo um longo casaco preto e chapéu de topo alto. Ele costuma simplesmente desaparecer no ar. Houve várias dezenas de avistamentos e encontros com ele desde o final da década de 60. Uma figura envolta em sombras foi vista parada de pé, olhando para o vazio e simplesmente desapareceu na escuridão. Neste cemitério também há o vulto flutuante, que dizem ser de uma freira, que foi visto passando por cima das sepulturas e atravessando as lápides. Cemitério Garden of Hope. Ao longo do lado mais distante do cemitério, há um túmulo solitário que remonta ao final dos anos 70, no estilo de Nova Orleans. Enterrados nele estão um pai, uma mãe e 5 filhos, os quais foram assassinados em uma noite chuvosa. Tem sido relatado que estas crianças mortas foram vistas brincando entre as sepulturas. Em um EVP gravado, uma das crianças pode ser ouvida a seguinte frase: "Espero que você volte para me ver em breve." Um fantasma bem conhecido do local é o que eles chamam de Sara Sangrenta. Sara é um fantasma de uma mulher de meia idade, com cabelos vermelhos brilhantes. Ela pode ser ouvido rindo baixo, mas insanamente, enquanto caminha pelo cemitério em certas ocasiões. Em alguns relatos por investigadores de fenômenos paranormais, podem ser observados orbes. Em algumas outras fotos, aparece o que chamo de luz vermelha fantasma de cemitério. Esta luz é dita pairar sobre os túmulos, e depois voar alto no céu. Cemitério St. Louis. Esse cemitério é considerado por moradores, visitantes e investigadores paranormais como o mais assombrado do mundo. Vários fantasmas foram vistos assombrando este famoso cemitério de Nova Orleans, onde você também pode visitar o túmulo assombrado da rainha do voodoo, chamada Marie Laville. Antes da introdução da drenagem moderna, o lençol freático de Nova Orleans tornava os enterros impraticáveis. Você podia cavar o terreno pantanoso e enterrar o cadáver, mas ele provavelmente sairia flutuando após a próxima tempestade pesada. A solução foi enterrar as pessoas acima do solo, em túmulos e mausoléus. Ao fazer isso, o povo de Nova Orleans criou um dos locais mais sugestivos e assombrosamente belos de todo o mundo. Esta necrópole labiríntica tem sido o lar de muitas histórias de fantasmas. Mas dos 3 cemitérios de St. Louis, um domina, o número 1. O cemitério mais antigo de Nova Orleans é uma grande mistura europeia de túmulos de mármore ornados, memoriais em ruínas e estreitas trilhas sinuosas. Alguns visitantes já ouviram choros e gemidos, vindo de dentro das criptas, enquanto muitos têm visto uma série de fenômenos espectrais, variando de névoas incomuns até figuras fantasmagóricas transparentes. Um rosto masculino velho tem a fama de se manifestar nas paredes de um túmulo em particular. No entanto, há um fantasma que domina todos os outros, a rainha do voodoo de Nova Orleans. Perturbadoramente, Marie Laville parece também frequentar o cemitério. Os avistamentos começaram em 1881, após a sua morte, e desde então, eles têm ocorrido sem cessar. Seu espírito foi visto dentro do cemitério, caminhando entre os túmulos.
Dizem que o seu bicho de estimação, uma grande cobra, está enterrado no túmulo junto com seu corpo. Ela foi colocada no caixão viva com o corpo de Marie por sua filha Marie Leville II. Há uma história contando que ao longo dos anos, pessoas viram uma grande jiboia escura, com mais de 12 metros de comprimento, deslizando por entre os túmulos apertados, sempre perto do túmulo de Marie Leville. Um voodooísta local de Nova Orleans disse que este é um grande espírito de uma cobra fantasma. É um espírito familiar, assim como o das bruxas, e não uma cobra de verdade. Alguns adolescentes, em uma recente turnê ao cemitério assombrado, avistaram a cobra. Eles disseram que a perseguiram por um beco apertado, e a cobra simplesmente desapareceu. Mausoléu da família Chase. A tumba Chase está localizada na entrada do cemitério Christ Church. Construído em 1724 por James Elliot, o túmulo foi escavado em pedra e construído a partir de coral e concreto. Grandes blocos de pedra foram firmemente colados, criando uma parede de quase 2 metros de espessura. O espaço interior é alcançado por várias etapas descendentes. Quando a entrada é fechada por uma enorme laje de mármore azul, ela é efetivamente acimentada, selando o mausoléu até que seja necessário reabrir para receber outro caixão. O mausoléu dos Chases é mencionado em praticamente todos os livros de histórias de fantasmas impressos. Hoje em dia, ele encontra-se vazio há mais de 180 anos, e embora ele tenha sido criado para o Sr. Elliot, ele nunca foi enterrado lá. A primeira pessoa a estrear o mausoléu foi Thomasina Goddard, cujo caixão foi colocado dentro em 31 de julho de 1807. Então, a família Chase comprou o mausoléu um ano depois. E em seguida usou o túmulo para enterrar um bebê da família em 1808 e depois uma filha adulta, chamada Dorcas, em 1812, que havia falecido de um provável suicídio. Ambos foram enterrados em caixões de chumbo. Nada de anormal dentro do mausoléu foi relatado durante esses dois enterros. A tumba foi selada com a laje de mármore pesada, que foi acimentada assim que terminou o enterro. Uma prática realizada em todos os enterros subsequentes. Em 8 de agosto de 1812, o mausoléu foi aberto para o enterro do próprio Thomas Chase. Surpreendentemente, os dois caixões de chumbo foram encontrados movidos drasticamente de suas posições originais, sendo que não havia nenhum sinal de arrombamento. O caixão do bebê foi encontrado encostado de pé. Os dois caixões foram colocados de volta às suas posições originais, lado a lado, e a cripta foi selada novamente. Em 1816, um outro enterro ocorreu, desta vez para um primo de 11 anos de idade, chamado Charles Brewster. Mais uma vez, os caixões estavam por toda parte, menos em seus devidos lugares. O caixão de mais de 100 quilos de Thomas Chase era tão pesado que precisou de 8 homens para movê-lo, e também estava no local errado. Depois de colocar todos os caixões de volta no lugar, a cripta foi completamente selada. Em 17 de novembro de 1816, o mausoléu foi aberto novamente para receber o corpo de Samuel Brewster. Desta vez, toda a cidade já sabia dos mistérios da cripta, envolvendo caixões movediços. Uma multidão apareceu no enterro de mais um membro da família Chase, a fim de conferir se os boatos eram realmente uma realidade. A laje de mármore que cobria a porta foi cuidadosamente examinada. Nenhum sinal de arrombamento foi encontrado, e então a cripta foi aberta. O susto foi generalizado. 4 caixões estavam deslocados de maneira estranha, e pela terceira vez, os caixões foram levados de volta para sua posição original, e o mausoléu lacrado novamente. Em 17 de julho de 1819, o mausoléu foi mais uma vez aberto para receber o corpo de Thomasina Clark, e mais uma vez encontraram o interior em desordem. O único caixão intocado foi o frágil caixão de madeira da senhorita Goddard. Desta vez, o governador da ilha, Lord Combermere, ordenou a sua própria investigação profissional, uma vez que a história dos caixões movediços já criava uma histeria coletiva. Falava-se em mortos-vivos, zumbis e pessoas enfeitiçadas pelo voodoo, prática recorrente no Caribe. Todo o mausoléu foi investigado e nada de estranho foi encontrado. Os caixões foram reagrupados e areia muito fina foi colocada no chão para marcar as pegadas dos possíveis autores da bagunça. O mausoléu foi fechado novamente
e o selo pessoal do governador foi colocado no túmulo. Todos na ilha aguardavam a próxima reabertura. Dizem que ruídos eram ouvidos saindo de dentro do mausoléu, o que assustava a população mais ainda. Em 18 de abril de 1820, cerca de 8 meses após o enterro de Thomasina Clark, o mausoléu foi condenado a ser reaberto. Foram encontrados os selos do governador intactos, mas quando a laje de mármore foi movida, todos os caixões, com exceção do caixão de madeira de Goddard, foram novamente encontrados em desordem. O caixão de chumbo mais pesado, o de Thomas Chase, foi encontrado encostado na parte interna da porta do mausoléu, bloqueando assim qualquer alegada saída de algum suspeito. A areia do chão não mostrou qualquer sinal de atividade humana dentro do local. Também não houve indicação de inundação ou terremoto. Alguns rumores circularam que os caixões estavam sendo movidos pelo espírito da senhorita Goddard, que estaria descontente com a sua morada final invadida por estranhos, ou ainda que a pobre mulher seria um demônio, ou até mesmo uma vampira. Por fim, em 1822, o governo de Barbados decidiu por fim a histeria coletiva e enterrou os corpos na terra, em sepulturas comuns, e esvaziou o misterioso mausoléu, que foi deixado aberto e nunca mais usado novamente. Cemitério Kensal Green. O mais antigo de todos os cemitérios da Inglaterra. Primeiramente foi batizado com um belo nome, Cemitério de Todas as Almas, e tornou-se o primeiro cemitério com fins lucrativos no mundo. Ele ainda funciona, porém tem muito mais cremações do que enterros. Após adentrar em Kensal Green, você terá a opção de seguir por dois caminhos. O da esquerda leva ao túmulo dos judeus, turcos, infiéis e hereges. Já o da direita leva aos túmulos da grande nata londrina. Estão enterradas em Kensal Green mais de 250 mil pessoas em 65 mil sepulturas, incluindo mais de 500 membros da nobreza britânica e outras 500 pessoas famosas. Este cemitério é famoso por relatos de pessoas que foram encontradas inconscientes próximo aos túmulos e não se lembravam o que havia acontecido. Somente diziam ter tido sensações estranhas e tonturas. Vultos e orbes também já foram testemunhados no local. Cemitério Stamps. Antigo e não convencional, com lápides no formato de zigue-zague, algumas marcadas com pentagramas, assustador e num lugar não muito popular. Este é o Cemitério Stamps, também conhecido como Cemitério das Bruxas. Muitas pessoas dizem terem visto coisas estranhas. O caso mais famoso do cemitério é a de um homem chamado George, também conhecido como George o Louco, que morreu atropelado por um trem próximo ao cemitério. Desde então, misteriosamente, animais mortos são encontrados nas redondezas. Alguns dizem ser o espírito atormentado do homem, outros dizem ser uma suposta bruxa onde se encontra um túmulo com um pentagrama. Então é isso, galera, espero que tenham gostado e até a próxima.